A verdadeira riqueza muitas vezes se esconde onde menos se espera. Não se trata de fortunas ocultas em paraísos fiscais ou de atividades ilegais. O que permanece fora do alcance dos olhares são os 5 aspectos que a maioria das pessoas exibe sem hesitar, sem perceber que é justamente isso que as mantém em uma posição de estagnação. Enquanto alguns expõem tudo, outros protegem o essencial. Essa diferença explica por que alguns acumulam patrimônio enquanto outros permanecem no mesmo lugar. Hábitos discretos, passados de geracal em geracal, funcionam como uma barreira invisível contra perdas e conflitos. Muitos violam essas regras diariamente sem se dar conta. A quarta dessas práticas, em particular, é a mais surpreendente e a que mais compromete relações e oportunidades. Quando se compreende por que ela é mantida em sigilo, deixa-se de expor automaticamente. A primeira dessas coisas que não são reveladas e a verdadeira extensão do patrimônio. Enquanto muitos ostentam carros novos, viagens luxuosas ou roupas de grife, buscando reconhecimento imediato, quem constrói riqueza age de modo oposto. A discrical e uma estratégia deliberada. O ensinamento antigo diz que a bencal só se manifesta onde não há exposical. Não se trata de superstical, mas de uma lical baseada em observações repetidas ao longo do tempo. Exibir bens atrai 3 consequências prejudiciais. Primeiro, a inveja. Pessoas que antes viam você como um igual passam a enxergá-lo como um concorrente. Em vez de celebrarem seu sucesso, sentem ressentimento, o que corrói laços. Segundo, surgem pedidos de ajuda. De repente, todos precisam de algo e ate conhecidos distantes reaparecem com interesses ocultos. Terceiro, chamam a atenção de oportunistas, vendedores de investimentos duvidosos, golpistas ou quem vê em você uma presa fácil. A invisibilidade é a melhor defesa contra esses riscos. Um exemplo concreto ilustra essa lógica. Um empresário de uma comunidade mantém um patrimônio superior a 10 milhões de euros, mas sua aparência não revela nada disso. Veste-se com simplicidade, dirige um carro comum e mora em uma casa confortável, sem ostentar cal. Seus vizinhos o imaginam um pequeno comerciante. Quando questionado sobre seu estilo de vida modesto, ele respondeu que, ao não deixar transparecer sua situação financeira, as pessoas o tratam com naturalidade. Relacionam-se com ele pelo que ele é, não pelo que possui. Ninguém o procura com pedidos de dinheiro ou tentativas de manipulação. Sua discrical e sua protecal. Enquanto isso, muitos agem de forma oposta. Ao obter um pequeno aumento, já querem que todos saibam. Adquirem símbolos de status antes mesmo de terem segurança financeira. Buscam impressionar e depois se perguntam por que atraem pessoas interesseiras, por que suas relações se complicam ou por que se sentem usados. Um provérbio antigo adverte: quem exibe sua riqueza convida ladrões para sua casa. A partir de agora, oculte o que possui. Viva abaixo de suas possibilidades e permita que subestimem. Isso não e fraqueza e estratégia. A segunda coisa que não e revelada são os projetos antes de estarem concretizados. Quando surge uma ideia, a tendência e compartilhá-la imediatamente, buscando validação e aplausos. Mas quem constrói riqueza trabalha em silêncio. Não fala sobre o que pretende fazer, apenas sobre o que já realizou. Um ensinamento orienta a não falar da colheita antes que ela esteja no celeiro. Há 3 razões para isso. Primeiro, anunciar planos dá uma falsa sensação de realização. O cérebro recebe uma recompensa antecipada, o que reduz a motivação para agir de fato. Segundo, as pessoas ao redor tendem a duvidar, projetar seus medos e instilar inseguranças. Terceiro, existe o risco do que se chama de mal olhado, não como algo místico, mas como a influência negativa de energias alheias, como inveja ou desejos inconscientes de fracasso. Um caso prático demonstra essa diferença. 2 empreendedores planejam abrir negócios semelhantes. O primeiro divulga suas intenções em todas as oportunidades, recebendo likes, comentários e apoio, mas também coleta críticas, dúvidas e advertências que, aos poucos, o paralisam. Meses depois, ainda não avancou. O segundo age sem alarde. Nem sua esposa sabe dos detalhes no início. Ele testa, ajusta e só anuncia quando o projeto está em funcionamento. O primeiro obteve validação sem a cal, o segundo, a cal sem validação. Os resultados falam por si. A terceira prática mantida em sigilo e a generosidade. Pode parecer contraditório, mas quem acumula riqueza costuma ser extremamente solidário. A caridade é um dever sagrado, e muitos destinam mais de 10% de seus ganhos a causas diversas. No entanto, fazem isso de forma anônima, sempre que possível. O mais elevado tipo de doação, segundo a tradical, é aquele em que nem o doador conhece o beneficiário, nem o beneficiário sabe de quem veio a ajuda. Quando alguém doa visando reconhecimento, postando nas redes sociais ou contando aos amigos, o ato perde sua pureza. A generosidade se transforma em uma busca por admiração. Quem age assim não está doando de verdade, mas buscando aplausos. A discrical, nesse caso,
Não é apenas uma questão de humildade, mas de preservar o propósito original do gesto, por isso que evitam expor seus ganhos reais. A discrical financeira não é apenas uma questão de privacidade, mas de preservar relações e autonomia. Quando alguém revela seus rendimentos, abre espaço para julgamentos, cobranças e até mesmo ressentimentos. Aqueles que sabem quanto o outro ganha passam a medir gestos, expectativas e até mesmo a própria generosidade com base nesses números. Além disso, a exposição dos rendimentos pode atrair interesses indesejados. Pessoas próximas ou distantes podem passar a enxergar o indivíduo como uma fonte de recursos, seja para empréstimos, investimentos ou favores. A vulnerabilidade criada por essa transparência pode comprometer a segurança financeira e até mesmo a estabilidade emocional. Quem conhece os detalhes dos ganhos alheios tende a calcular o que pode ou não ser pedido, transformando relações em transações. Outro ponto e a perda de controle sobre a própria imagem. Quando os rendimentos são divulgados, a percepção que os outros têm da pessoa passa a ser moldada por esses dados. Alguém com altos ganhos pode ser visto como arrogante ou inacessível, enquanto quem recebe menos pode ser subestimado. Em ambos os casos, a liberdade de ser julgado por a coisa e caráter, e não por cifras, e comprometida. Há também o risco de se tornar alvo de inveja ou manipulação. Quem expõe seus rendimentos pode despertar sentimentos negativos em quem se sente em desvantagem, mesmo que não haja em quem calde comparacal. Por outro lado, aqueles que buscam tirar proveito podem usar essas informações para pressionar ou explorar a situação. A discrical, nesse sentido, funciona como uma proteção contra dinâmicas prejudiciais. A tradical reforça essa postura ao destacar que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas na capacidade de administrar o que se tem sem depender da validação externa. Quem precisa anunciar seus ganhos muitas vezes busca compensar inseguranças ou validar seu sucesso perante os outros. No entanto, a confiança genuína não se constrói com números, mas com apoios consistentes e uma postura discreta. Por fim, a exposição dos rendimentos pode limitar oportunidades. Negociações, parcerias e até mesmo relações pessoais podem ser influenciadas por preconceitos baseados em valores financeiros. Quando os outros conhecem os detalhes dos ganhos de alguém, tendem a fazer suposições sobre suas prioridades, capacidades e até mesmo seu caráter. Manter essas informações em sigilo permite que as interações ocorram de forma mais equilibrada, sem distorções. A discrical financeira, portanto, não é apenas uma prática, mas uma estratégia para preservar a integridade pessoal e profissional. Ela evita que o dinheiro se torne um fator de divisão, permitindo que as relações se desenvolvam com base em respeito mútuo e não em cálculos. E por essa razão que muitas relações familiares e de amizade se mantêm sólidas ao longo das gerações. Quando se compartilha abertamente detalhes sobre salários, bônus, investimentos ou mesmo dificuldades financeiras, surgem comparações, julgamentos e tensões desnecessárias. Há aspectos da vida que, ao serem preservados em sigilo, contribuem para relações mais equilibradas. Entre eles, destacam-se 3: os planos pessoais, momentos íntimos e a situação financeira. A partir desse entendimento, é possível adotar uma postura mais reservada em relação aos próprios ganhos, independentemente de seu valor. Trata-se de um exercício de privacidade, proteção e autonomia. Ao evitar expor esses dados, reduz-se o risco de que o dinheiro se torne um elemento de distorção nas interações. Alguns princípios de discrical, observados em determinados grupos, podem servir como referência. O primeiro deles é a manutenção da verdadeira condição financeira em segundo plano, evitando chamar a atenção para si e, assim, prevenir inveja, solicitar coisas indesejadas ou exposição a riscos. O segundo consiste em não divulgar projetos antes de sua concretização, trabalhando de forma discreta e comunicando apenas os resultados alcançados. O terceiro envolve a prática da generosidade sem alarde, preservando o significado do ato em si. Outro ponto relevante é a forma como as dificuldades são compartilhadas. Enquanto alguns optam por expor suas vulnerabilidades de maneira ampla, outros preferem discuti-las apenas com pessoas capazes de oferecer apoio efetivo. Por fim, a reserva em relação aos rendimentos contribui para preservar relações mais autênticas e livres de interferências externas. Esses princípios, quando aplicados, podem influenciar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro e com os outros. Em um contexto em que a exposição excessiva e comum, a discrical se torna um contraponto, permitindo que o foco permaneça no que realmente importa. A questão não é mudar tudo de uma vez, mas identificar qual aspecto, ao ser ajustado, pode trazer transformações significativas. Pequenas mudanças, como a decisão de não mais discutir determinados temas, podem gerar impactos perceptíveis ao longo do tempo.